Boa noite, a paz do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de refletirmos um pouco na Sua palavra, não é? E eu quero te convidar para você também refletir junto comigo. Eu vou fazer uma leitura aqui, vou tentar me expressar nela, aquilo que o Senhor Ele colocar em meu coração, assim eu vou passar para vocês, amém? Então, eu estou feliz. Eu disse que ia começar hoje às 10 horas e eu estou cumprindo o prometido, não é? E eu gostaria de ler no livro de Jó, leitura que foi feita ontem, lá no culto de Santa Ceia, né, da igreja que eu faço parte. Gostou da imagem, Jaqueline? Perfeita, né? Graças a você. Né? Então, eu quero ler aqui no livro de Jó. Quero compartilhar com vocês esta leitura e espero que ela sirva para o seu coração, porque ela falou muito ao meu coração, não é? É no capítulo 19 de Jó. E eu quero, assim, falar um pouquinho sobre essa leitura. Capítulo 19, se você quiser pegar uma Bíblia para acompanhar, para refletir comigo, né? E quem sabe até participar da live, deixando também a sua participação, né? A sua reflexão, para que aqui a gente possa interagir na palavra de Deus e aprender algo para a nossa vida. Amém? Jó, capítulo 19. Cabelão, né? Tá ficando grande, tá crescendo. Jó, capítulo 19, começando o versículo 23. O irmão ontem leu 25 e 26. Eu quero ler a partir do 23, que diz assim: Como gostaria que as minhas palavras fossem escritas, que fossem escritas num livro, ou que como uma ponteira de ferro elas fossem gravadas como para sempre no chumbo ou na pedra. 25. Pois eu sei que o meu defensor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. 26. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos verão, e ele não será estranho para mim, e desejo tanto que isso aconteça. Então aqui são as palavras de Jó. A maioria dos cristãos, eles conhecem a passagem sobre Jó, né? Até quem não confessa a nossa fé, eles também têm esse conhecimento, porque Jó é um livro muito falado, né? Sim, minha tradução diz defensor. A Bíblia que eu estou lendo é na linguagem de hoje, né? É um pouquinho assim, as palavras são um pouquinho diferentes, mas o sentido é o mesmo, tá certo? Eu gosto de ler nela porque é uma linguagem mais atualizada, né? E eu entendo melhor com ela. Às vezes eu leio as duas, né? Fico comparando para aprender. Não sei se vocês fazem isso, eu faço. Então aqui, o versículo 23, o Jó ele tem um desejo, né? Quando ele começa ali a se expressar, ele tem um desejo, que esse desejo de Jó foi cumprido, né? Quando ele diz assim: como gostaria que as minhas palavras fossem escritas, que fossem escritas num livro, né? E eis aí as palavras de Jó escritas no livro de Jó, né? Talvez quando ele falou isso aí, ele não pensava em ter livro, ou que sua história fosse ser contada como ela é contada hoje na Bíblia, não é? Que Jó é um personagem de uma história real da Bíblia. Então Jó disse: olha, meu desejo, né? Como gostaria que minhas palavras fossem escritas num livro. E Deus cumpriu esse desejo de Jó. Jó, aquele homem que diante de Deus, né? Que Jó foi um homem que Deus testificou dele. Deus disse que ele era temente, que ele era honesto, que ele se desviava do mal, né? Que ele era sincero.
Então Deus, ele deu testemunho de Jó. E por Deus saber que Jó era tudo isso que ele falou e que ele não tinha interesse em seu coração, Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó, tocasse na família de Jó, né? Tocasse na saúde dele. Porque Deus sabia e Deus conhecia o coração de Jó. Satanás não conhecia, mas Deus já conhecia o coração de Jó. E Deus sabia que poderiam fazer tudo com Jó, mas ele não lhe negaria fé. Porque Deus conhecia que o coração de Jó era um coração de adorador. Glória ao nome do Senhor. Deus, ele conhece os corações adoradores. Deus, ele conhece o coração que ele adora. Daqui a pouco eu chamo o Igor para falar. Deus, ele conhece o seu coração. E a Bíblia diz que Deus não nos prova além das nossas forças. Aí o inimigo da nossa alma foi lá afrontar a Deus e dizer também Deus. Ele tem tudo que ele quer, ele é rico, ele tem a família que ele quer, ele tem amigos, ele tem saúde. Quem é que não te serve assim, né? Então Deus ali diz para Satanás, né? Toque-lhe em tudo, menos na vida, porque a vida dele me pertence. Glória ao nome do Senhor. Então, Deus, eu aprendo com essa passagem de Jó, do livro de Jó, que Deus, ele conhece o coração adorador. Ele conhece o teu coração. Ele conhece a estrutura do teu coração. Aleluia. E Deus conhecia a estrutura do coração de Jó e permitiu aquela provação na vida de Jó. Mas Deus não prova além das forças e, além disso, ele garante vitória. Porque ele deu vitória a Jó. Porque Deus, ele virou o cativeiro de Jó. Glória seja dada ao nome de Jesus. E aí nesse versículo, Jó, ele diz, olha, quem dera que as minhas palavras, elas fossem escritas num livro. Aleluia. E Deus concedeu esse desejo de Jó. No versículo 24, ele diz, ou que com uma ponteira de ferro elas fossem gravadas para sempre no chumbo ou na pedra. Pois eu sei que o meu defensor vive. Em outra tradução, eu sei que o meu redentor vive. Então, Jó, em meio ao seu sofrimento, em meio às suas angústias, Jó, ele nunca duvidou de Deus. Ele nunca duvidou do amor de Deus para com a sua vida. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele tinha convicção em seu coração que o Deus dele, o seu Redentor, era vivo e que lhe contemplava. Ô irmãos, às vezes a gente lendo assim, é uma leitura que pra gente é como se fosse uma lenda, né? Mas isso aí foi uma história real. Jó, ele declara aqui como a pele dele ficou no seu corpo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele diz aqui no versículo 26, mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Aleluia. Jó tinha uma pele na doença, aleluia, que esta pele estava sendo comida por esta doença. Certamente as bactérias estavam ali destruindo a pele de Jó, apodrecendo a pele de Jó. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Mas ele disse, mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Então, a gente vê uma pessoa ali determinada em sua fé. Uma pessoa que não duvidou de Deus em momento algum. Aleluia. Uma pessoa que não pecou em meio à sua provação. Uma pessoa que adorou a Deus em meio à sua provação. E às vezes, a gente, por qualquer motivo, até por coisas banais, não é? Deixamos de adorar o Senhor.
Mas Jó estava ali sendo comido, aleluia, por aquelas bactérias. O seu corpo sendo tragado. Jó sentia dores. Aleluia. Né? A Bíblia diz que ele se coçava com caco de telha. E sabe, quando ele se coçava ali, não arrancava nem até a pele já apodrecida. Mas em tudo isso, Jó adorou ao Senhor, Jó glorificou ao Senhor. E muitas vezes nós não queremos glorificar ao Senhor. Nós deixamos de adorar a Deus por coisas banais. Mas lembre-se que Deus, Ele conhece o coração adorador. Porque Deus conhecia o coração de Jó. E Ele sabia que Jó tinha um coração de adorador. Aleluia. Jó adorou a Deus desde o princípio de tudo o que estava acontecendo em seu viver. E aqui ele declara, né? Eu sei que o meu defensor vive. Eu sei que o meu redentor, ele vive. Ou seja, Deus, ele me contempla. E eu sei que é ele que tem a solução para o meu problema. Olha, Jó enfrentou a doença. Jó enfrentou a perda dos filhos, das riquezas. Jó enfrentou as acusações dos seus amigos, seus melhores amigos. E em tudo isso, Jó, ele adorou a Deus. E o que eu quero trazer a reflexão de hoje para a nossa vida? Será que nós temos motivos para falar como Jó falou? Será que em algum momento da nossa vida tão difícil, a gente poderia falar como Jó, quando disse, como eu gostaria que as minhas palavras fossem escritas, que fossem escritas no livro? O que é que você fala quando você está passando por dificuldade? O que é que você fala quando você está em momento de aflição? O que é que você fala quando alguém está te oprimindo, quando alguém está te desprezando, quando alguém está te provocando? Será que você teria palavras para dizer assim para Deus, Senhor, eu queria tanto que as minhas palavras fossem escritas no livro? Não é? O que você está falando? Será que o que você está falando é digno de ser escrito? Será que o que você está falando está agradando a Deus? Será que o que você está falando está adorando ao Senhor? Jó adorou. E Jó chegou ao ponto de dizer, Senhor, eu queria que minhas palavras estivessem escritas num livro ou fossem marcadas, né? Numa barra de ferro. Para ninguém esquecer. Para que todos possam ver. Glória seja dada ao nome de Jesus. Querido, querida, eu não sei o problema que você está passando. Eu não sei o grau da tua fé. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele conhece o teu coração. Deus, Ele conhece o coração do adorador. Deus também conhece o coração daquele que Ele despreza. Aleluia. Daquele que Ele rejeita. Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas. E é Ele que provê o necessário para o nosso viver. Jó, ele tinha certeza de que ele ainda veria Deus. Porque lá na frente, glória a Deus, no capítulo 42, né, de Jó, os versículos vão dizer, olha, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço Deus de ver Deus, de andar com Deus. Aleluia. Talvez o que você está passando vai te fazer conhecer Deus melhor, porque Deus, ele já te conhece. Talvez essa situação em que você está passando vai fazer com que você se aproxime mais desse Deus. E aí você possa dizer, se eu conhecia Deus só de ouvir falar, de os irmãos falarem, mas hoje eu conheço Deus, de ter experiência com Ele, aleluia, de sentir a presença dEle, de ser glorificado por Ele, porque Deus fez assim com Jó.
Senhor, eu sei que tu vives e por fim, Senhor, tu vais te levantar em meu benefício. Será que você pode dizer isso nessa noite? Nenhum sofrimento nosso, irmão, é comparado ao sofrimento de Jó. Eu acho que na Bíblia, nenhum sofrimento foi como o de Jó. Mas em tudo isso, Jó adorou ao Senhor. E o meu convite nesta noite é que você também adore ao Senhor. É que você preste culto ao Senhor. É que você louve ao Senhor. É que você exalte ao Senhor. Não importa as circunstâncias da tua vida. Eu digo sempre que não são as circunstâncias que vai definir a nossa vida, que vai dirigir a nossa vida. Quem define, quem dirige a nossa vida é Deus. Aleluia. Com enfermidade ou sem enfermidade, é Deus que decide e que define a nossa vida. Não são as circunstâncias que vai dizer quem você é. Não são as circunstâncias que vai dizer que você venceu, ou que você perdeu, ou que você não vai conseguir. Mas quem vai definir, quem vai decidir, quem vai dar a última palavra é Deus. A própria palavra do Senhor diz que nós fazemos planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu aprendo com Jó que precisamos adorar a Deus, seja qual for a nossa situação. Precisamos prestar culto de adoração e agradecimento ao Senhor, porque as circunstâncias da vida não definem a nossa fé. As circunstâncias da vida, queridos, ela não vem definir a nossa vida. Mas Deus, por meio da sua palavra e por meio do seu grande amor, Ele define a nossa vida. Ele disse, olha, eu tenho pensamentos sobre vocês. Eu tenho pensamentos de paz. Eu tenho pensamentos de esperança, pensamentos de vida para vocês. Aleluia. Deus, queridos, Ele pensa sobre nós. Deus, Ele pensa sobre você, porque a palavra dele diz isso. Ele diz que tem pensamentos sobre nós. Aleluia. Somos seus filhos. E Ele cuida de nós. Ele cuida na provação. Ele cuida na dificuldade. Ele cuida no nosso medo, na nossa angústia. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós quando ninguém nos entende. Ele nos entende. Ele nos ama. Aleluia. Que Deus tremendo. Um Deus que nos dá a capacidade de superar as adversidades da vida quando não temos a mínima condição. Jó superou todas as coisas que lhe aconteceram. Jó superou as afrontas dos seus amigos. E a Bíblia diz que Deus mudou, né? O cativeiro de Jó, quando ele orava por esses amigos que o afrontavam. Oh, queridos, a palavra de Deus é tão gloriosa quando a gente começa a falar e aí a gente começa a tomar para a nossa vida, porque a vida de Jó é uma lição para nós, né? Porque tem tanto crente manhoso, queridos, um crente que em qualquer coisa blasfema, um crente que com qualquer coisa nega Deus, um crente que com qualquer coisa deixa a obra de Deus. Aleluia. Imagina se ele passasse pelo que Jó passou. Mas vamos aprender com Jó, aleluia, que o Senhor, Ele conhece o nosso coração e que Ele vê o nosso coração adorador e Ele prova a quem Ele ama. Se sinta amado do Senhor. Se você está na prova é porque Ele te ama, porque a palavra do Senhor diz assim, Ele prova que Ele ama. Se sinta amado, se sinta privilegiado pelo Senhor, porque se Ele está te permitindo uma prova, é porque Ele conhece o teu coração adorador. Aleluia.
Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele conhece, queridos. Glorifica a Ele. Glorifica a Ele. Porque Ele vem com a vitória no tempo dEle. Quando o nome dEle será glorificado por todos. Eu aprendo muitas coisas com esse livro de Jó. Aprendo sobre amigos, né? Jó tinha muitos amigos, fazia muitos banquetes, sua família fazia muitos banquetes, mas Jó, na sua enfermidade, só tiveram 3 amigos e mesmo assim lhe acusava por não entender a sua situação. Eu aprendo sobre amigos, que nem sempre a gente pode contar com eles. E nas horas mais difíceis, é o Senhor que estará ao nosso lado. Eu aprendo que Deus é um Deus que dá em dobro aquilo que Ele tomou. Deus é um Deus que dá em dobro aquilo que a gente nem merece. Deus dará bênção no lugar, Ele nos honra com a nossa fé. Que Deus honrou a fé de Jó. Deus deu família nova a Jó. Deus deu muito mais riqueza a Jó. Deus abençoou grandemente Jó. Se ele era um homem mais rico do Oriente, imagina depois da benção de Deus. Mas a maior riqueza de Jó foi ser aprovado pelo Senhor. Essa foi a maior riqueza de Jó. Não foram os bens, não foi a família, não foi tudo que ele ganhou em dobro, mas foi a aprovação do Senhor, a aprovação da sua fé, da sua adoração diante de Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, queridos, nesta noite, você possa parar, possa meditar. Se você está tendo um coração, atitude de adorador, se você está tendo um coração adorador diante do Senhor, eu preciso ter um coração adorador. Adorar em vez de murmurar, adorar em vez de reclamar, adorar em vez de criticar, adorar em vez de acusar. Aleluias. Porque Jó, queridos, ele é um exemplo para nós. Glória seja dada ao nome de Jesus. É verdade, Jaqueline. Por qualquer coisa as pessoas estão deixando de adorar a Deus. Mas lembremos-nos que Ele é a nossa prioridade. Deus é a nossa prioridade. Glória a Deus. Aleluia. Então Jó, ele foi um exemplo para nós. E olha que ele passou por grandes dificuldades em todas as áreas da sua vida. Mas ele segurou a fé no Senhor. E ele foi aprovado pelo Senhor. Que sejamos aprovados, né? Que a nossa fé não seja abalada pelas circunstâncias da vida. Que não seja abalada pela doença, pelo desemprego, né? Pela perseguição, pela falta de compreensão, pela exclusão. Que nada possa abalar a nossa fé, né? Porque tudo, queridos, está submetido a Deus, está debaixo dos pés de Deus. Tudo lhe obedece. Tudo lhe obedece. O inimigo, para tocar nos bens de Jó, e para tocar na saúde de Jó, e na família de Jó, teve que ter permissão de Deus. Porque se Deus não permitir, ninguém, nem nada, nem anjos, nem criatura alguma pode tocar em nós. Aleluia. Porque quem determina tudo em nossa vida é o Senhor. Jó vivia bem.
Jó, ele oferecia sacrifício por ele e pelos seus filhos quase todo dia, o Senhor. Jó era um homem agradecido. Até que Deus permitiu esse rebuliço na vida de Jó. Porque quem permite é Deus. Se ele não permitir, nada acontece. Então, que o Senhor, ele possa abençoar a tua vida. Que como Jó, você possa dizer, Senhor, que as minhas palavras, elas possam ser escritas num livro, ou seja, marcada numa barra de ferro, Senhor. Que você possa ter palavras boas, como teve Jó, não é? Para que tenha esse desejo. E se você não está tendo palavras boas nos momentos difíceis, aleluia, peça a Deus força e coragem e sabedoria para que você possa estar bem posicionado diante de Deus, que o teu coração ele esteja debruçado diante do Senhor e que haja um coração adorador em nós, amém? Ora por mim, que eu oro por você, né? Eu não sei se vocês querem participar da live, se vocês querem aqui falar. Tem alguém que quer falar? Se quiser eu chamo, você participa, deixa seu recadinho aqui, sua mensagem, não é? Porque a palavra do Senhor ela precisa ser assim, ó, ser interagida, né? Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a minha vida, a vida de todos nós, né? Que precisamos desta palavra santa, porque a palavra do Senhor ela nos sustenta, né? O Senhor disse, olha, eu sou o pão da vida, e quem come deste pão, ele não tem fome, né? Não tem fome de Deus. Então vamos nos alimentar desta palavra, vamos refletir na palavra do Senhor e trazer para a nossa vida aquilo que a gente precisa para agradar ao Senhor, né? Naquele dia ninguém vai poder dizer que não teve a oportunidade, porque Deus nos dá a oportunidade todos os dias de refletir na sua palavra. O Salmo 1 diz, né, que bem-aventurado é aquele que medita na sua palavra dia e noite. Já que a gente não faz isso dia e noite, até porque trabalhamos, não temos muito tempo, mas pelo menos uma vez no dia, ler a palavra, meditar na palavra, refletir sobre essa palavra, falar dessa palavra com outro alguém, aleluia, como eu estou fazendo agora com vocês. Porque é importante refletirmos. Porque quando a gente fala, a gente grava não só na nossa mente, mas também no nosso coração. Então, que Deus abençoe a tua vida. Tem alguém que quer falar? Jaqueline? Se tiver alguém que queira falar, fique à vontade. Meu amigo Pedro. Eu gostaria de ouvir Pedro. Minha irmã Jaqueline. Vocês que estão participando, não, já? Meu amigo Pedro. Então, gente, que essa palavra fique no coração de vocês. Tá bom, Jaqueline. Então, que essa palavra, ela permaneça, né? Que vocês possam, assim, fazer a vontade do Senhor. Porque o Senhor, Ele deseja na nossa vida, né? Ver em nós um coração adorador. Então, que possamos ter esse coração que Deus tanto, Ele quer de nós, né? Ele procura os adoradores, os corações adoradores. Que haja um coração adorador na minha vida. Que haja um coração adorador na tua vida. Porque Ele é fiel. Amém? Bom, por hoje é só. Eu agradeço a todos que participaram dessa live. Minha irmã Jaqueline, meu amigo Pedro, né? Amigo dos tempos de mocidade, a minha amiga Celi, a Fátima Canuto, né? E as demais pessoas que estão assistindo. Que Deus te abençoe. Que te seja bênção. Eu te abençoe em nome de Jesus nesta palavra. E que esta palavra faça efeito na tua vida durante esta semana. Reflete nela.
Reflete como está o teu coração diante do Senhor. Se ele está adorando ao Senhor. Se o teu coração é um coração adorador, não te preocupes. Não te preocupes. O Senhor, ele se agrada de quem o adora. Então adora, só adora. Adora louvando, adora orando, adora abraçando, adora amando, adora perdoando, adora suportando, adora silenciando. Glória seja dada ao nome do Senhor, mas adora. Cada um tem a sua maneira de adorar a Deus. Cada um tem a sua maneira de adorar a Deus segundo as suas adversidades. Porque o que me aperreia não é o que te aperreia. Então, cada um adora de acordo com a sua necessidade. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e a minha vida. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.